Oketov Haverim, Eia tem Jacob Seder, Anime Kavesheken. Bom dia, amigos, como vão? Estão todos bem? Espero que sim. Em hebraico, tá bom? Oketov significa um bom dia, tá? Haverim, amigos. Eia tem, ou seja, né? Como vão? Seria nosso português, como vão? E Jacob Becerda, vai tudo bem? Estão todos bem? Racolo, todos BCD, né, na ordem, tudo bem? Tá? E Ani, no caso eu, né, me KV Sheken, ou seja, espero que sim. Então Ani que seria no hebraico eu, então no português a gente coloca assim como seria espero que sim, né? Dizendo que eu espero que sim, ou seja, eu espero que estejam todos bem. Tá bom? Já tinha feito a brahá, tá? Em cima do café, antes de tomar, tá bom? Vamos lá. Pessoal, hoje essa quinta parte, ela é curta, né? Ela é até bem curtinha. Tem 2 pontos aqui, tá? São só 2 pontos. A próxima, a de amanhã, no caso, ela é um pouquinho maior. Então, pode haver que no caso, conforme a leitura, né? Ela possa chegar a ter 2 porções, 2 paraxás, né? Costuma-se ter para poder dar certinho a leitura, combinar com o início e o término do ano. Outra coisa, a gente começou aqui pela Parashá Lelechá, né? Vai para ti mesmo, quando começa a história de Avraham. Eu não comecei lá no livro, no princípio, né, de Gênesis, não peguei a história de Adão nem de Havá, nem de Adão e Eva, não peguei a história de Noé, né, que eram as 2 paraxás anteriores, porque eu tava com essa ideia, né, há um bom tempo, mas eu acabei protelando coisas da vida, né? E eu vou ver se eu consigo, tá? No final de semana. Domingo, sexta-feira, aniversário do meu pai amanhã, domingo eu vou estar lá, né? Então não sei como vai ser. E são, no caso, seriam 2 paraxás, né? Eu vou ver se eu consigo gravar elas, tá? Pra gente pegar certinho do começo até o fim do livro de Deuteronômio, pra ficar um negócio, uma cronologia, né? Bonitinho. Tá bom? Sem mais delongas, vamos começar aqui, tá? Vou fazer a brahá de início com vocês, né? A nossa bênção para a leitura da Torá, tá bom? E eu venho esquecendo, pessoal, também tem após a leitura, né? Como eu falei, como eu sempre faço na parte da manhã, estava estudando ainda agora, então a gente já faz, eu acabei fazendo, e eu chego no final aqui do vídeo e eu esqueço de fazer, tá? Mas assim como você abre agradecendo a Deus pelo mérito de poder ler e estudar a Torá, você também encerra agradecendo pela leitura que foi feita, tá bom? Então vamos começar lá. Vamos lá. Vocês vou fazer em hebraico, faço em português. Eu vou falar em português primeiro, depois a gente faz em hebraico, tá bom? Ou vice-versa. A gente fala assim, né? Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos escolheste em todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que nos deste a Torá. Isso é em português, tá bom? Em hebraico seria Baru, Hatar Hashem Eloheinu Melech Haolam, Asher Natan Lanu Etorato, né? Mikol Ramin Natan Etorato, desculpa. Mikola, todos, né, os povos. Mikola Ramin, todos os povos, nos deixa a tua Torá. Tá bom? Tem um negócio que eu esqueci, é muita coisa, pessoal, é muita coisa. No judaísmo não se pronuncia o nome de Deus, né?
sabe, aquela questão de você usar o nome de Deus em vão. Então, em vez de a gente falar o nome de Deus por, né, a do traço, né, só para não falar o nome inteiro, a gente usa Hashem, que significa o nome, né? No português a gente acaba chamando de eterno para não pronunciar, né? Nem o nome Deus, quando a gente vai escrever, a gente escreve ele completo, tá? Isso não para evitar você usar o nome de Deus em vão, entendeu? Então não se pronuncia. Então se eu falo Baru Hatá Ado traço Nai, eu posso falar. Ou eu posso falar Baru Hatá Hashem, tá? Em vez de usar o nome de Deus, tá bom? Vamos lá. Então, vamos pegar aqui, voltando aqui com a nossa Torá, com os comentários de Irash, tá? Vamos pegar aqui, a gente vamos para a quinta liá, quinta chamada, tá? Espero que todos tenham lembrado que eu expliquei do que é uma liá, tá? Então vamos lá, começando aqui. Então a gente tinha parado lá quando Abraham tinha falado com Melquisedeque, né, Melquisedeque, e tinha dado uma ser para ele o dízimo, né, do que ele tinha conquistado na batalha lá contra os 4 reinos, tudo. Né, e Melquisedeque veio cumprimentar Abraham porque tinha visto que Deus, o Deus Altíssimo, estava com ele, né. Então, o que aconteceu? Vamos lá. O rei de Sodoma disse a Abrão: dê-me o povo e os bens pegue para ti. Abrão replicou ao rei de Sodoma, rei de Sidom: eu ergui minha mão ao Deus Altíssimo, possuidor do céu e da terra, que nem um fio, nem um cordão de sapato não tomarei nada que seja seu, para que você não possa dizer: eu enriqueci Abrão. A única exceção é o que os jovens comeram e a porção dos homens que foram comigo, Ané, Escol e Manré, tá? Tirarão sua parte. Após essas palavras, a palavra de Deus veio a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, não temas, Abraão. Eu sou teu escudo, né? No Rimaguen, eu sou teu escudo. Tua recompensa é muito grande, né? Quando as pessoas falam: Maguen de Davi, escudo de Davi, tá? Tua recompensa é muito grande. Abraão diz: ó Deus Todo-Poderoso, o que tu podes me dar? Pois eu não tenho filhos. E o administrador da minha casa é Eliezer, de Damasco, né? Abraão disse: o Senhor não me deu filhos, então um membro da minha casa será meu herdeiro. E eis que veio-lhe a palavra de Deus: esse não será o seu herdeiro, aquele que sairá de dentro de você, do ventre da sua esposa, no caso, né? Sairá de dentro de você, o herdará. Ele tirou para fora, Deus tirou Abraão para fora e disse: vê se pode contá-las. Tirou para fora da sua tenda, né? Vê se você pode contá-las. Então lhe disse: assim serão seus descendentes. Acreditou em Deus e considerou este um ato de integridade. No hebraico está escrito de Sedaká, né? Então foi um ato, ele entendeu isso como um ato de justiça. Quem entendeu? Deus entendeu como Abraão acreditou no que ele disse. Deus entendeu isso como um ato de Sedaká, né? Ato de justiça. Bom, mais traduzido aqui como integridade no português, tá bom? Mas a palavra correta mesmo, original hebraico de Sedaká, significa fazer justiça, tá? Love de Sedaká, tá? Terminamos aqui a quinta parte. Vamos pegar esses 2 pontos, pessoal. Vou deixar aqui, mas vamos lá. Temos 2 pontos aqui nessa pequena porçãozinha aqui,
que começa com o rei de Sodoma tentando passar para Abrão, que ele pudesse lhe dar a sua gente, a gente de Sodoma, e ele ficasse com os espólios. Mas Abrão, ele simplesmente não pega, né? Ele simplesmente fala, não, eu não quero, para que depois não diga que quem enriqueceu ele foi o rei de Sodoma. Pessoal, eu consigo ver uma coisa aqui interessante, né? Eu consigo tirar daqui o seguinte: o quão atento nós temos que estar para que o que nos vem até nós, não sejam de fontes duvidosas, tá? Nós temos que tomar precauções, pessoal, por quê? A nossa casa, eu digo quando eu falo casa, eu não estou me referindo só às quatro paredes onde residimos. Eu digo nosso lar, família, todos que nos engloba, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente coloca dentro da nossa casa. A procedência, da onde que veio aquilo. Aquilo é fruto de um roubo? Aquilo custou a vida de alguém? Aquilo é fruto de algo ilícito? É onde você dorme, é onde você repousa, é onde você descansa. Sabe? É a fonte da sua recarga de energias, vamos dizer assim. É sua casa, byte, casa. No caso aqui, Abraão, ele não queria que fosse falado que a riqueza que foi dada a ele foi em mérito do rei de Sodoma, porque ele conhecia os povos de Sodoma, como eles agiam, né? Mais na frente as pessoas conhecem muita história de Sodoma e Gomorra, né? Mais na frente a gente vamos tentar pegar mais algumas coisas e contar o que era feito lá dentro verdadeiramente, tá? E é isso que eu consigo tirar daqui. Ele não quis, né? Ele não quis pegar nada do rei para que não viesse dizer que ele havia enriquecido Abrão, porque até então Abrão já sabia que Deus havia feito uma promessa. Se Deus havia lhe feito uma promessa, quando Deus lhe faz uma promessa, ele vai prover também tudo para aquela promessa. Inclusive, no caso para Abraão, o seu sustento, a sua riqueza, né? Vamos dizer assim. Após isso, nós temos a outra segunda parte que nós conseguimos tirar daqui, que é que Deus aparece novamente a Abrão. Diz que Deus veio numa visão, né? E Deus fala para ele, Anochi Magen, sou teu escudo, né? E Deus vem e fala que dele teria uma descendência, tá? E Abraão, ele pega e fala que ele só tinha um herdeiro, que era Eliezer, que não era nem filho dele, né? Era o administrador das coisas dele, dos bens dele. E o que a única coisa que ele poderia querer, no caso, seria um filho, né? E Deus fala para ele que o herdeiro dele sairia dele, da semente dele, viria dele, né? E Abraão acreditou em Deus. E isso foi lhe imputado como justiça, por integridade, né? O que eu vejo aqui, pessoal?
Primeiro, Deus aparece para Abraão novamente após toda aquela questão da guerra. Os comentaristas, eles comentam, né, que por que Deus teve que aparecer novamente a Abraão? Porque Abraão estava preocupado pelas vidas que foram tiradas na guerra, e isso já ter sido todo o mérito de que ele teria usado nessa guerra, né? E Deus ali aparece novamente para ele e fala para ele: fique em paz, Abraão. Abraão, né? Todas essas vidas que foram, no caso ali dos 4 reinos, né? Aquelas almas, Deus, vamos dizer assim, eu vou ler aqui para ficar melhor interpretado, tá? Não temas, Abraão, eu lhe protegerei perante o castigo, e você não será punido por todas aquelas almas que você matou. E quanto à sua preocupação a respeito da perda de mérito, sua recompensa é muito grande. Tá? Eu entendo, né? Eu consigo compreender. Eu vou dar um pequeno pause aqui rapidinho só para a gente continuar, tá? Voltando. A nossa geração, essa geração de hoje, ela é muito diferente da geração anterior, gente. Você precisa, para e pense. O início da humanidade. O início da civilização, aquelas pequenas civilizações, né? Não tem nada a ver com o tempo de hoje. Então, muitas das vezes, quando a gente vai ler algo lá atrás e fala, nossa, que barbaridade que antigamente se fazia. Nossa, como poderia fazer isso? Como que podiam agir assim? A gente tem que, eu costumo sempre dizer assim, a gente não pode ser extremistas, nem de um lado nem de outro. Porque se você vê o mundo simplesmente como preto e branco, o mundo para você só funciona dessa maneira. Tudo o que você fizer na sua vida, em todas as áreas da sua vida, vai ser preto no branco, tá? Isso aqui não tem, tá dentro do contexto, por quê? Porque eu tava vendo algo ontem e foi batido muito em cima dessa tecla. E queriam jogar esse tipo de culpa em cima do povo judeu de hoje. As pessoas têm que entender que existe um Estado e existe um povo, né? O povo judeu e o Estado de Israel. Pessoal, eu não vou entrar nesse assunto aqui. Esse é um assunto que divide opiniões. E esse não é o intuito do vídeo. O intuito é simplesmente a gente pegar a Bíblia, os 5 livros de Moisés, e chegar ao entendimento do que é a Bíblia, do que é os 5 livros de Moisés. O que é literal, por quê? Imagina comigo aqui. Você vai e escreve um livro. Você dedica tempo, você dedica suor, você dedica muito tempo da sua família e você vai e escreve esse livro. Você levou 1 ano, 2 anos. Aí o que acontece? Entendam comigo. Vem uma pessoa e pega esse livro, muda a sua autoria, pega para si
transmite aquilo como se fosse dela. Você consegue ver que tudo aquilo que você fez, tudo aquilo que você empenhou, tudo aquilo que você deixou para trás para poder se dedicar àquele livro, foi simplesmente tomado de você, tirado de você e jogado num outro indivíduo, e esse indivíduo tomou e simplesmente recebeu a glória por cima disso, por causa disso. Esse é um jeito, meu. Tenta entender que você tem o seu próprio jeito. Esse é o meu jeito. Às vezes, quando eu quero explicar uma coisa, eu dou muita volta. Porque eu quero fazer entender que eu já olhei para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, diagonal, direita, esquerda. Eu já olhei por tudo quanto é lado para não ter uma opinião simplesmente focada naquilo que eu quero acreditar. Porque isso é simples, pessoal. Você querer acreditar em algo porque você quer acreditar naquilo é simples. A gente tem que aprender a questionar tudo na nossa vida, tudo, 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 tudo. Isso que eu chamo de liberdade. Quando você questiona, você tem a oportunidade de questionar tudo aquilo que foi lhe falado. Então, voltando aqui, a pessoa pegou esse livro e passou lá, passou para todo mundo. Ele recebeu os louros, a glória. E todo o esforço que você teve, entendeu? Aí o que acontece? Para e pensa. Muitas vezes tem aqueles clubes de leitura de livros e depois se reúne para falar sobre o livro, sobre o ponto de vista. Só que realmente só quem sabe o que queria ser dito naquele livro é o autor. Por que eu enrolei tudo isso? Porque eu quero que entenda que muitas das vezes, quando você for ler a Bíblia e você vê as guerras, você vê a tomada aí das cidades, tá? Eu quero que você entenda que aquele período não é o nosso período. Para você entender a mente do militar, você tem que ser militar, você tem que estar, você tem que fazer parte do exército, tem que passar por aquele treino todo dia. Você vai entender. Então, você julgar a mente de uma pessoa a qual você não fez aquele treinamento é simples. É muito simples, mas estar na pele dela é muito diferente. Então, antes da pessoa vir falar, não, a Bíblia está cheio de guerra, cheio disso, daquilo, entenda que aquele era um tempo. A sociedade ela evoluiu a partir daquilo, infelizmente. Eu entendo. Aí que tá. Agora tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Eu entendo que quando eu leio a Bíblia, eu leio a Torá, eu tiro dela lições com o que eu devo e o que eu não devo fazer. No mundo hoje não é diferente. Hoje no mundo está cheio de pessoas ensinando, cheio de professores, cheio de instrutores, cheio de treinadores, né, coaches. Te ensinando que faz isso, faz aquilo, trabalha nisso, naquilo ali. É o mundo de hoje. No meu tempo, no 80, 90, nem se falava sobre isso. Então quer dizer que o meu tempo não valeu? Toda a minha vida, a minha infância, a minha adolescência não valeu porque nós estamos numa nova era? Então a minha vida não tem mais sentido? É isso que eu estou querendo dizer. Então o que eu pego do meu passado? Eu pego do meu passado a aprendizado que eu tive e aplico no dia de hoje, em cima de tudo isso que está acontecendo. Eu não sei, nossa, eu tinha intenção de fazer esse shiur, essa aula bem curtinha, mas você vê como a Bíblia ela faz a gente questionar as coisas.
Eu tenho pessoas, eu tenho amigos, eu tenho parentes que simplesmente não acreditam na Bíblia porque ele tem essa visão. Que visão? A visão que apresentaram para ele. A visão que apresentaram para ele. Eu sei muito bem de todas as guerras que teve por causa de religião. Não vou falar em religião A, B, C, D aqui. Eu sei muito bem de muitas guerras e muitas vidas foram perdidas por causa disso. Entendeu? Então, pessoal, eram outros tempos, tá? Não queira tirar isso e aplicar como se fosse algo, vamos dizer, monstruoso, porque isso era para aquele tempo. Vou pegar um exemplo bem simples agora. Uma coisa bem simples e básica que todo mundo sabe. Para mim tentar fazer a pessoa entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar. Eu não vou lembrar mais ou menos quanto tempo, quantos anos atrás, mas até algumas décadas atrás, mulher usar calça era totalmente fora de padrão. Hoje é a coisa mais comum do mundo, pessoal. Eu não estou falando aqui se é certo ou se é errado. Hoje em dia a internet é assim, você pegou uma coisa, a pessoa pega aquela fala isolada sua ali, acabou, cara. Acabou. Você tá feito. Ela separa aquilo e mata você. Acaba com a sua popularidade, no caso, né? Que não é o meu caso. Eu tô pegando um exemplo, pessoal. Entendeu? É um exemplo bem simples. Hoje é extremamente normal. Hoje nem se fala mais nisso. Porque a nossa sociedade, ela é essa de agora. Naquele tempo, não. Então você vai julgar aquela sociedade? Vai falar isso e vai falar aquilo dela? Então a nossa sociedade que agora é a que vale. Pessoas de agora é que vale. Daqui a 50, 100 anos, 200 anos, que eu creio que não vai chegar a isso. Isso é uma opinião minha. Tudo isso que a gente está falando aqui, tudo isso que a gente tem hoje, esse pensamento que a gente tem hoje, a tecnologia, ela não vai valer. O que vai valer vai ser. Você está me entendendo? Não apague a vida dos outros. Não destrua a realidade das pessoas que viveram naquela época, que viveram próximo da gente agora. Porque você nasceu agora, você tem 20, 30 anos e você acha que a sua geração é a geração. Bah! Você esquece que milhões de outras vidas passaram. Você está conseguindo me entender? Isso só por causa de uma questão que eu estava lendo no comentário aqui, pessoal. Que Abraão estava preocupado com as vidas que ele havia tirado. E Deus fala para ele: isso não foi, Abraão. Você não gastou todos os seus méritos com isso. Fique em paz. Entendeu? Eu vou sempre bater numa tecla aqui muito importante, pessoal. Deus está no controle de tudo. Não existe nada. Tô falando nada mesmo. Seja bom ou ruim, que não venha de Deus. Tá? Entendam bem isso. Muitas das vezes uma coisa que parece ruim a nossos olhos, lá na frente a gente vai agradecer. Porque aquilo nos livrou de algo. Eu tô cansado de passar isso na minha vida. Tô cansado. Eu tive uma experiência muito interessante há um ano e pouco agora. E Baruch Hashem, graças a Deus, naquela época pareceu ruim, mas hoje eu entendo como isso me livrou de algo pior, cara, sabe? É igual um pai quando tá cuidando de um filho e o filho não entende que aquilo que o pai tá fazendo tá o privando, é bom para ele. Lá na frente ele entende. Tá bom, pessoal? Eu saio um pouquinho aqui do foco da leitura para a gente tentar juntos entender a preocupação de Abraão. Abraão estava preocupado com as vidas que ele tinha tirado, tá bom?
Voltando lá. Então, aí Deus tirou ele da tenda e ele olhou para os céus. E Deus falou para ele se ele conseguia contar as estrelas. Tem um profundo aqui, pessoal. É muito gostoso. Você pega a Torá e começa a ler. Aí você vai, pega um comentário, esse comentário manda você ler um Midrash. Aí esse Midrash tem uma outra referência. Vai lá no Talmud. Ó, tal sábio falou isso. Aí você fala, nossa. A gente costuma chamar de as entrelinhas da Torá. As entrelinhas ali, sabe? O oculto dentro ali. E tem um comentário que fala que quando Deus tirou Abraão dentro da tenda e mostrou para ele as estrelas do céu, uns falam que Deus levou ele em visão, né? Porque você pode ler, como a gente leu aqui, Deus veio a Abraão numa visão. Aí alguns comentaristas falam que Deus tirou Abraão dentro da tenda e o levou acima da terra e mandou ele ver todas as estrelas do universo. O universo, quando eu disse, até um dos olhos alcança, né? Porque é impossível. E pediu para ele contar. E assim seria a descendência dele. Tá? Existem outros também bem interessantes, outros comentários em relação a essa questão da visão de Abraão. Vamos lá. Assim serão os seus descendentes. Eu vou fechar aqui, pessoal, porque, como eu disse, esse aqui é curtinho. E foram só esses 2 pontos. Então, pessoal, Abraão acreditou em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Que nós também venhamos compreender e entender como Abraão. E Deus falou para ele que a descendência viria de dentro dele, através de Sarai, né? Então que nós também podemos compreender e entender. Aqui vai um adendo interessante. Esse adendo, eu quero dizer o quê? Se você acredita em Hakadosh Baruch Hu, o santo bendito seja ele, se você acredita em Deus, é isso que a gente faz. A gente coloca as coisas na mão de Deus, faz a nossa parte, que é o principal. Eu costumo dizer para as pessoas que venham muitas vezes questionar, cadê Deus, cadê Deus? Deus o que tinha que fazer, ele já fez, filho. Ele criou um mundo, te deu na tua mão todos os recursos possíveis que você possa utilizar dele. Agora cabe a você fazer uso dele. O que não for capaz de ser feito pela mão humana, isso é o que ele faz. O restante tá tudo aqui. É como eu... É incrível, né? A gente vai vendo, vai falando. As pessoas tendem a se gabar, muitas das vezes, em relação à ciência, tudo. Que, ó, eu apoio, eu adoro ciência. Astronomia, nossa, física. Por quê? Porque ele simplesmente usa daquilo que já existe, que já foi criado, para encontrar o que já é óbvio. Desculpa, mas descobrir o que já existe, parabéns. Não há nada de novo. Salomão diz isso em Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do céu. Tudo já existe. Você só descobre. Você só descobre.
Ficam com Deus. Se assim Ele quiser, amanhã a gente vai estar aqui novamente. E a porção é um pouquinho maior, então vamos ver, né? Porque se essa pequenininha aqui eu tentei fazê-la curta, calculei uns 15, 20 minutos. Já tô com 18 da segunda parte, tá? Mas é assim que você pega e interpreta, sabe? Você lê o texto, pega um versículo, pega uma palavra. Você pegar um versículo isolado, você cria uma narrativa que você quiser. Só que você vai fugir totalmente do contexto. Você jamais vai pegar um livro e simplesmente ler ele o final. Você vai perder toda a construção daquela história. Mesma coisa é a Bíblia. Você pegar um versículo isolado e basear a sua narrativa em cima, você vai criar o que você quiser, filho. Você vai criar o que você quiser, mas tem todo um contexto. Tem todo um contexto. Tá bom? Fiquem com Deus. Até amanhã. Se assim Deus quiser. Abraço. Pessoal, vocês veem como é, né? Falei no começo do vídeo, acabei me esquecendo. O adendo que a gente faz da oração assim que a gente termina a leitura da Paraxá. Né? Então, assim como a gente faz o começo, a gente também termina. Então a gente fala, né? Baruch Hashem Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah emet vechayeu lanatan betorreno Baruch atah Adonai noten haTorah. Que quer dizer, bendito sejas tu, eterno nosso Deus, reino diverso, que nos deste a lei da verdade e plantaste a vida eterna no nosso meio. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, reino diverso, que nos desse a tua Torá. Abraço.